Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a tentativa aí de reformar essas três cadeiras aí que estão muito ruins, né? E elas prendiam um cachorro, então os cachorros comeram aqui, tá vendo? Comeram o pé. Aqui, ó, essa aqui chega a estar sem o pé ali atrás, né? Tá bem detonada. Tem uma inclusive que tá bem destruído mesmo. Vamos ver se dá para recuperar isso, né? Eu não tenho torno, não vai dar para eu fazer isso aqui no formato que estava antes. Aqui tá solto também, vou ter que colar isso aqui. E aí? O que você veio fazer aqui, hein? Essa aqui eu usei também para pintar, né? Então tem que dar uma lixada aí. A parte de cima delas não tá muito ruim, não. Vamos ver aqui. É um desafio, né? Vamos ver. Olha esse pé, como é que tá. Todas elas estão precisando de bastante recuperação. Muito detonadas. Vamos ver. Mas é madeira, né? Madeira a gente fica assim, sem querer jogar fora, né? Então, vamos ver se dá para aproveitar. Bom, eu escolhi uma das cadeiras para começar. Eu vou fazer o processo em uma das cadeiras. E aí depois eu faço as outras duas e aí eu mostro o resultado das três prontas, né? Vamos ver se vai dar certo essa primeira aqui. O que acontece é o seguinte: como eu vou ter que recuperar muitas partes, é difícil eu conseguir deixar ela no tom de madeira original, porque vai ficar, não vai conseguir assim equilibrar a cor, né? Então talvez eu tenha que partir para a pintura final, fazer uma pintura nos finalmente aí e massar aqui para tentar sumir com isso, né? Se for pintura. Bom, vamos ver o que vai dar. Bom, agora eu já passei a massa para madeira mesmo. Eu escolhi as áreas que estão não muito profundas, né? Umas áreas assim mais rasinhas, que é para preencher com essa massa mesmo. E essas regiões aqui onde vai ter que ser recomposta a estrutura da cadeira, eu vou usar então a massa plástica. Então eu já dei uma preenchida geral nela. Essas partes aqui eu já preenchi e eu nem lixei não, eu passei a massa direto porque dá mais capilaridade, né? A madeira estava toda esfiapada, então eu acredito que a massa vai grudar mais na madeira e ficar mais firme. Então depois vou vir com um processo de lixamento aí. Bom, aqui é o seguinte: eu tive que desmontar as cadeiras, né, porque eu vi que eu não ia ter como encaixar as peças que eu fosse refazer desse aqui. Eu não ia ter como encaixar dentro do pé se eu não tivesse desmontado esses pés maiores aqui para poder afastar. E foi bom eu ter feito isso, porque eu descobri, forçando na hora lá, que tinha alguns pés que já estavam podres mesmo por dentro e rachados. Então, quer dizer, apesar de eu ter passado já a massa aqui, e a massa plástica, já não aguentou, já rachou. E aí aproveitar um pé desse para sustentar a pessoa, no caso, não é muito bom. Se não fosse receber um esforço mecânico, né, tipo essas bordas aqui, né, a primeira passada de massa já deu uma melhorada muito boa. Aqui, ó, só deu uma raspada, nem lixei ainda, já deu para reconstituir muito bem. Eu preferi usar mais a massa plástica mesmo do que essa massa de madeira aqui, porque ela não tem muita resistência, né? E eu testei aqui, funcionou bem, então eu só usei mesmo essa massa de madeira na primeira cadeira, porque eu não tinha testado, né? Mas nas outras eu vou preferir recompor com a massa plástica mesmo. E, bom, esse pé que quebrou, não tem como aproveitar, então eu peguei mais uma cadeira que eu encontrei. Então são 4 e eu vou
fazer 3, né? Reformar e no final vão ser 3, porque não tem como eu reconstituir um pé, né? Não tenho ferramenta para fazer um pé, nem madeira nem ferramenta para construir um pé desse aqui. Então vai ficar assim. Agora eu vou passar um pouco mais de massa plástica, nivelar um pouco mais, preencher nas outras cadeiras também, né? Alguns desses aqui eu vou ter que ver como eu vou ter que refazer, não vai ter jeito, porque não dá para aproveitar. Então olha esse aqui como é que tá todo detonado. Esse aqui não tem condição de aproveitar. Então vou ter realmente que refazer, vou ver aí como é que eu vou refazer isso aqui. Sem torno, né? Não tenho nem madeira também. Tem uma sobra de madeira aí, mas eu não sei se vai dar para aproveitar não. Então vamos ver. Agora eu dei uma pré-montada nessa cadeira aqui, depois que eu fiz uma lixada básica. Ainda falta passar mais, né? Passar mais massa e lixar de novo. E aqui entram esses 4 hastes, essas 4 hastes aqui, sendo que elas não têm o mesmo tamanho não. Lá de trás é um pouquinho menor. Então não dá para aproveitar, estão muito ruins. Então eu fiz um molde aqui, tá? Da menor, fiz um molde da maior e eu vou utilizar essa madeira aqui, então, para fazer aí essas hastes todas. Vão ser bastante hastes, tá? Cada cadeira tem 4, então vai dar um trabalhinho. Eu fiz uma simplificação porque elas têm uns gominhos aqui, né? Então ela é bem trabalhada, a original. Eu abandonei isso. Como eu vou fazer todas mesmo, então não tem problema ficar diferente. Tá? Então eu vou fazer assim, vou fazer a menorzinha que vem reta aqui para entrar no buraco. Depois tem um gominho só e aqui também um gominho só. Então é isso aí. Agora eu vou partir para cortar a madeira e começar a fazer cada haste dessas aqui. Então ficou assim, o molde desenhado aqui, de um lado e do outro. Agora eu venho com um formão, tirando de um lado e do outro aqui, e depois entro com a grosa, acertando e arredondando. Bom, saiu do formão assim, o outro lado eu já fiz, e aqui acompanhei mais ou menos o tracejado, e agora eu vou dar uma nivelada com a grossa e depois também entro com o formão um pouquinho para dar o formato certinho. Agora eu vou chegar no nível correto da linha com o formão, principalmente nas bordas, nessa borda aqui do outro lado. Estou desbastando aqui, que depois com a grosa eu vou no meio, já pensando futuramente em arredondar. Não posso correr o risco de tirar muito aqui no centro não, porque senão depois não tem como voltar. Agora eu terminei de fazer a marcação dos dois lados e vou fazer a mesma coisa, vou tirar também com o formão e depois entrar com a grosa para desbastar. Bom, eu terminei mais essa etapa aqui, ficou quadrado, né, aqui, as quinas, eu vou tirar agora com a grosa e eu optei por usar então a tupia, né? Tirei a parte mais grossa com o formão e usei a tupia para seguir bem a linha que eu tinha desenhado aqui, para ficar um pouco melhor. Então agora eu vou alinhar aqui e começar a tirar as quinas.
Tá aqui então o resultado de hoje, né? Deu certinho, tá com um ângulo bem assim ainda pronunciado aqui, mas eu preferi tirar na ponta e vir depois tirando para cá do que o contrário, né? Então aqui também, depois eu vou desbastando esses ângulos aqui. Então por hoje tá bom, que o braço já tá cansado. Dando continuidade aqui ao processo de arredondamento, aqui estava muito quadrado, com meio que uma quina. Então eu comecei com a grosa, né? Mas depois eu fiz um teste com a micro retífica e consegui chegar num resultado assim preliminar, né? Depois eu posso dar uma lixada aqui mas já começou a arredondar bem. Olha a diferença daqui para cá. E eu pensei que a micro retífica fosse demorar muito para desbastar, mas ela desbasta bem rápido. Olha só. Começando aqui nesse canto aqui, né? Ela faz um arredondamento muito rápido. Ela fica um pouquinho irregular. Começamos sempre aqui da ponta, né? Da ponta para o centro. Ela fica um pouco irregular, mas ela dá conta legal de fazer isso aí. Agora eu terminei com a micro retífica. Ficou arredondadinho. Só ficaram algumas ondulações que eu vou tirar com a lixa, acertar direitinho. Terminei o lixamento. Aí. Muito bom. Enchi aqui com uma massinha. Tá? Bom. Agora é só fazer mais 12 desse aqui, aliás mais 11, né? Então, para facilitar um pouco aí o desbaste da madeira, na linha aqui, o que eu fiz? Eu fiz uns cortes com a serra tico-tico. E agora eu vou entrar então com um formão aqui, tá? Aí vai ficar bem fácil de fazer, vai ficar assim, com essa superfície aqui. Esse aqui eu já fiz nesse sentido, né? Cortei assim, e já fiz aqui, olha como é que ficou certinho, já dá pra agora acertar com o formão. E a quarta cadeira, que a minha esposa quis que eu reformasse, porque ia ficar só três cadeiras, não é legal. Eu falei com ela que ela estava muito detonada aqui. Olha essa parte aqui como é que tá. Então eu vou entrar com vou entrar com a grosa, né? Tirar isso aqui assim, tá? Vou esperar o avião passar. Depois arredondo um pouco com essa aqui. E depois vou entrar com a massa aqui. Tá muito ruim, tá? Não sei se vai ter estrutura aqui para segurar. Aqui atrás também, vou completar, né? Vamos ver como é que vai ficar aí. Então eu fiz a primeira passada de massa aqui, né? Só para preencher mesmo. E agora eu vou entrar com a segunda para aderir nessa aqui. Aqui também ficou com esses buracos aqui, mas não tem problema. A massa até vai entrar aqui e vai aderir. Tá? E eu dei uma lixada. Isso aqui ela tá montada, mas ela não tá colada ainda não. Só testei aqui a estrutura. Testei para ver se as hastes iam funcionar. Tá? Certinho, mas não tá colado. Aqui eu lixei. Fiz uma lixada geral com a máquina mesmo, só para tirar a parte mais grossa. E aqui, né, também, essa aqui é a segunda. E olha a terceira aqui, olha a madeira como é que é diferente. Tá? Então, realmente, a minha mãe que comprou primeiro esse jogo aqui, junto com a mesa, e em caso de demolição. E parece realmente que veio de origem diferente, foi aproveitado mesmo. Então, agora eu vou dar mais uma passada de massa. Dar uma lixada geral nas cadeiras, fazer uns detalhes nos pés. Alguns pés eu não consegui tirar a haste certinha, quebrou. Então eu vou ter que fazer
vou ter que desbastar isso aqui, fazer um outro buraco aqui. Eu serrei já aqui exatamente, que é certinho, né? Quebrou errado e depois eu acertei. Quebrou assim, ó. Aqui, ó. Aqui. Quebrou assim. Isso aqui eu não serrei ainda, não tem que serrar rente aqui. E aí então fazer um novo buraco. Aqui falta lixar, essa lixada aqui dessa massa é muito fácil. Ela sai tranquilo. Então vamos lá. Eu pensei que fosse ser difícil abrir o buraco, tá, mas não foi não. Eu usei essa broca, né, para abrir o primeiro, desbastar um pouco. Depois alarguei um pouco isso aqui. E aí depois a parede, para descolar, eu vim com essa ferramentinha aqui de corte, muito boa, e vim descolando aqui, fazendo assim, ó. E consegui descolando a madeira certinho aqui, ó. Tá vendo? Da casquinha que ficou em volta. Então foi bem tranquilo. Eu tô com essas duas cadeiras agora em duas fases diferentes. Essa aqui já foi lixada e já foi colada. Então já tá pronta para ser pintada. E essa aqui tá só montada, não tá colada ainda não. Eu só ajustei aqui para ver se tá direitinho o tamanho e se tá entrando. E não lixei ainda não. É uma pena elas não serem da mesma madeira, muito diferente. Isso aqui é uma madeira bonita, né? Se eu poderia passar uma cera aqui, alguma coisa assim, se tivesse tudo igual. Mas são madeiras diferentes e também tem essa marca aqui de tinta que na época eu deixei ficar em cima. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou passar, dar uma geral, uma igualada nela com uma tinta marrom. Então vai fazer uma base, porque depois eu vou botar as outras tintas por cima e vou vir lixando, aí esse marrom vai aparecer. Se eu não colocar esse marrom, esse tingimento, na hora que eu lixar vai aparecer essas coisas aqui. Tá? Então eu tenho que dar primeiro uma igualada nela, de marrom, e depois que ela estiver toda uniforme, eu passo as outras tintas e depois eu venho lixando com cuidado para chegar só no marrom, para o marrom ficar como fundo. A tinta que eu vou usar é essa aqui, é uma tinta fosca para artesanato em PVA. Tá? Não é tinta acrílica não. Eu usei para outras coisas e inclusive para um banquinho que eu fiz e funcionou muito bem. Tá? Então vou usar isso aqui para dar aquela igualada na cadeira. Terminei a primeira demão agora, igualei bem, ficou bem igualado, bem uniforme. Agora eu vou passar então para tinta azul e para tinta vermelha. As duas tintas que eu vou usar são essas aqui. É uma tinta vermelha, PVA, misturada com tinta látex branco de parede. E essa aqui também. Essa aqui eu misturei um pouco de verde e azul para dar um turquesa. E também misturei com tinta látex branca de parede. Então eu vou fazer umas manchas vermelhas e azuis para simular um envelhecimento. Então eu vou fazer o seguinte, nas partes centrais da peça eu vou jogar um vermelho, rajado assim. E mais nos cantos eu vou jogar o azul turquesa. De forma que vai parecer um pouco o desgaste, uma peça desgastada do azul. Não precisa ser muito certo, pode ser bem manchado mesmo. Então, fazendo assim. Agora eu já passei o vermelho. Então, como eu disse, eu passei nas partes mais centrais da peça, deixando os cantos todos para entrar o azul. Aqui também, fazendo o contorno aqui vai ser azul, né? Aqui também no pé, aqui na parte de cima, na parte de baixo, nesses cantos aqui, todos vão entrar o azul. Agora então eu vou de azul, um azul turquesa que eu preparei, misturando um pouco de verde ao azul e a tinta branca, látex. Então dá uma cor muito bonita. Aí aqui eu passei nas bordas e talvez depois eu tenha que dar uma segunda demão aqui porque
para ele ficar mesmo por cima do marrom. O vermelho é mais ou menos parente do marrom, então não tem muito problema, mas o azul ele precisa dar uma reforçada. Então aqui também. De volta. Como disse, nos cantos, nas quinas, a gente coloca o azul. Primeira demão terminada do azul. Agora eu vou só mesmo nessas quininhas aqui amanhã, deixar secar 24 horas, né? Pra retocar as quininhas mesmo. Agora eu terminei a segunda demão do azul, então ficou bem legal aqui nas quininhas, sobrepôs bem o marrom. Agora eu vou pegar uma lixa grossa, uma lixa 60, e vou começar a raspar e fazer o desenho que eu quero. Tirar o excesso, sai bastante, vai reduzir bastante essa intensidade desse azul e desse vermelho aí, para depois fazer então o envelhecimento com betume. Acabei de passar a lixa aqui, tirando o excesso, deixando só alguns traços, alguns riscos. Agora é envelhecer, passar o betume. O betume que eu vou passar, esse aqui, é um betume à base de água. A tinta é à base d'água, então vou passar esse betume também. É um betume que não tem cheiro, é fácil de limpar, o pincel e a vasilha. Então vou usar esse aqui diluído em água. Terminei de passar uma demão de betume, agora eu vou esperar secar, que é para aparecer o tom original, né, o tom definitivo, para ver se eu preciso passar mais uma demão. Agora eu vou para a última parte, que é envernizar. Vou utilizar esse verniz aqui, que é um verniz fosco, e eu vou também diluir a primeira demão em água raiz. Na primeira demão a gente dilui mais um pouco, tem que ler a instrução do fabricante aqui. E depois na segunda demão a gente deixa mais concentrado. Daquelas hastes que eu fiz para as cadeiras, sobrou esse material aqui. Então, bem sugestivo, né? Dá para pensar em fazer alguma coisa com eles. Talvez eu faça aí. E se eu fizer, eu vou deixar um link aqui, um cardzinho, que é para o vídeo futuro de algum trabalho que eu possa vir a fazer com essa sobra aqui. Lembrando sempre de utilizar os equipamentos de proteção individual para esse tipo de aplicação de verniz, né, que é a luva, o óculos e esse tipo de máscara aqui, que é uma máscara para gases, tá? Protege bastante. Eu vou deixar uma dica aqui também, que é esse gel para limpar pincel. Muito bom, em vez de você ficar mergulhando o pincel no thinner, com aquele cheiro ruim e tudo grudando, esse gel aqui é muito interessante, muito legal, vale a pena. Ele limpa os pincéis de qualquer tipo de material, tanto à base d'água quanto à base de solvente. As cadeiras ficaram prontas. Vamos ver então lá o resultado final. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ué, pera aí. Vocês perceberam uma coisa? Vamos voltar aqui. Aí as cadeiras aí.
já estão em uso. Agora eu vou levá-las para um outro lugar para poder mostrar direitinho, em detalhes, o resultado final.